Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula. Meu nome é Rafaela Rainho, sou nutricionista esportiva funcional com abordagem integrativa. Hoje, eu vou fazer uma aula aqui para vocês sobre desbiose intestinal, tá? Algumas pessoas já conhecem, outras já ouviram falar, outras nunca ouviram falar. Então, hoje eu vou estar passando um pouquinho sobre essa temática aqui, que aí vocês vão entender o quanto é importante as nossas escolhas alimentares, não só pela questão de calorias, mas também muito mais pela qualidade do que a gente ingere diariamente, tá? E a quantidade também que a gente ingere. Bom, então eu vou estar compartilhando com vocês aqui, tá? Uma tela para a gente poder ir conversando sobre essa temática, vocês irem visualizando conforme eu for falando aqui, tá? Apesar de ser um conteúdo técnico, eu vou falar de forma mais fluida e mais trazendo para o dia a dia, né? Fazendo alguns paralelos com a realidade, né? Que a gente enfrenta durante o dia, para vocês entenderem melhor, na prática, por que a gente precisa cuidar do nosso intestino a partir da nossa alimentação. Vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu... Peraí. Ah, tá gravando? Pronto, gente. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o intestino, tá? Então, o intestino é um órgão enorme. Ele tem aproximadamente 8 metros, tá? O intestino esticado, ele tem o tamanho de uma quadra de tênis. Ele possui duas partes principais, intestino delgado e intestino grosso. Então, para ele caber, né, dentro do nosso abdômen, ele precisa estar todo dobradinho e ele possui vilosidades, que são como se fossem não penugem, mas uns veludos mesmo, que fica dentro dessas ondinhas, tá? Então, deixa eu ver se tem a próxima. Tá. São nessas estruturas que serão absorvidos ou filtrados tudo que a gente ingere, tudo que entra dentro do nosso corpo. Então, as vilosidades são fundamentais para fazer, primeiro, uma barreira de proteção contra patógenos, contra substâncias que são tóxicas ou inofensivas ao nosso organismo, e também onde ocorre a absorção dos nutrientes, tá? Então, a gente tem aqui, né, o intestino delgado, fazendo primeiramente aí essa absorção nutricional. A gente tem lá no intestino grosso, principalmente ali a absorção de água e de eletrólitos, né, de sais minerais. E depois a gente tem aí a eliminação do bolo fecal, depois de ter absorvido o que precisava, de ter eliminado, né, o que precisa ser eliminado, a gente excreta através do nosso bolo fecal. Isso quando o nosso intestino está saudável. E aí é que nós vamos começar a conversar para vocês entenderem como é importante esse cuidado com esse órgão tão importante, que tem, inclusive, uma conexão com o sistema nervoso central. Tá? Então, vamos lá. Funções do intestino, né? A gente já sabe, a maioria das pessoas sabe, aí, da absorção de nutrientes. Então, além da absorção de nutrientes, ele tem essa função de barreira protetora. Quando a gente fala em sistema imunológico, a gente lembra o quê? Do nosso sistema de defesa do nosso corpo. São as células macrófagos que vão estar combatendo bactérias, vírus, enfim, tudo que tudo que possa vir a causar algum dano ao nosso organismo. Então, a gente tem aí o intestino com essa função também importante de barreira de proteção. É a primeira barreira que o nosso corpo tem de proteção contra qualquer agente infeccioso, substância tóxica, substância que o nosso corpo não reconhece como nutriente, tá? Então, ali existe um importante sistema imunológico bem ativo lá no nosso intestino, certo? A ingestão de alimentos não vai garantir que os nutrientes estarão biodisponíveis para serem utilizados pelas células. Ou seja, eu posso estar ingerindo um alimento fonte de ferro, mas se eu tiver com o meu intestino, se a mucosa intestinal do meu intestino estiver com lesão, estiver com o sistema imunológico bem ativado, produzindo aí células, citocinas pró-inflamatórias, eu vou
dificultar e vou prejudicar a absorção de nutrientes. Por isso que é importante que meu intestino esteja saudável, esteja com uma mucosa e com a parede íntegra, tá? Porque mesmo com a parede íntegra, a gente sabe que a gente não absorve 100% do que a gente ingere, tá? Então, quando a gente fala de biodisponibilidade, a gente está dizendo que o quanto que aquela substância está sendo disponível verdadeiramente para a nossa célula, que é meu alvo. Então, não adianta eu ingerir uma quantidade, até uma suplementação, vamos supor, não me alimento bem, eu vou lá e suplemento achando que eu vou estar suprindo minhas necessidades nutricionais. Porém, é um engano, tá? Já que o meu intestino está inflamado, danificado, eu estou prejudicando a absorção desses nutrientes e aí vai acabar que eu vou estar jogando nutriente nas fezes, no cocô e dinheiro, né? Indo embora sem ter nenhum benefício com relação a essa suplementação. Então, a integridade da mucosa intestinal, ela vai me garantir que eu tenha uma maior probabilidade de absorção. Quando eu falo em absorção, quando a gente fala absorção, significa que aquele nutriente passou para a corrente sanguínea, tá? Enquanto ele está no lumen intestinal, a gente diz que ele está fora do corpo. Porque a gente já está ali dentro daquele tubo que vai selecionar o que vai entrar para dentro do meu corpo e o que não vai entrar, o que vai ser excretado, tá bom? Então, a gente tem como funções principais a absorção de nutrientes e também função imunológica. E aí entra esse órgão como um órgão de defesa através do sistema linfóide. O intestino humano representa o maior órgão linfóide do corpo, responsável pela presença de anticorpos como a imunoglobulina A secretora, além de outras várias células imunocompetentes. Gente, o nosso sistema digestório não é simplesmente para digerir e absorver nutrientes. Ele é um combatente contra agentes infecciosos, contra substâncias tóxicas. Ele luta todos os dias para nos proteger contra infecções, tá? É um sistema complexo, perfeito, funciona maravilhosamente bem quando a gente também coopera com ele, tá bom? Então, ele também é um sistema de defesa. A gente tem uma barreira aí imunológica, né, através do sistema linfóide que atua dentro do nosso intestino também, tá bom? Bom, quando a gente tem algumas patologias, algumas doenças instaladas no nosso organismo, a gente tem associação à redução da imunidade. Então, por exemplo, uma esofagite, que é uma inflamação no nosso esôfago, tá? Vai estar associada aí a uma queda da imunidade, uma vez que eu favoreço a proliferação e o crescimento de micro-organismos patogênicos que causam doenças, tá? O câncer também é uma doença imunossupressora, ou seja, ela, por conta do organismo ter um desgaste, uma demanda muito grande por conta dessas células que são células que se formaram com defeito, né? São as células são os tumores que causam a doença do câncer, então células defeituosas que gastam muita energia do organismo e acaba que os outros nutrientes, os nutrientes que também deveriam suprir o sistema imunológico, não são suficientes, então vai tudo para essa célula defeituosa, a gente tem uma queda da imunidade por conta, mais uma vez aí, a gente vê a nutrição sendo um fator importantíssimo, tá? Nesse sentido, uma vez que a gente precisa suprir de forma individualizada, se a pessoa tem câncer, a gente vai ter uma demanda maior de vários micronutrientes e macronutrientes também, e precisa ser muito bem acompanhado, porque a gente sabe, por exemplo, que o câncer se alimenta de glicose, então a gente precisa ter um controle da glicemia, a gente precisa aumentar algumas substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória, mas também dentro de um limite, porque o excesso de antioxidantes acaba causando uma oxidação maior, sendo uma pró-oxidante, enfim. Então, quando a gente tem determinadas doenças instaladas, a gente tem uma queda da nossa imunidade, porque essas doenças estão o nosso organismo está aí mais desgastado para poder dar conta de tudo que está acontecendo dentro do organismo. E aí acaba que a gente tem uma queda da nossa imunidade, até porque geralmente a pessoa não faz o suporte necessário, né, principalmente nutricional,
dentro de um quadro instalado de doenças, tá? Então, doenças autoimunes como hipotireoidismo de Hashimoto, tá? O que é doença autoimune? É quando o próprio organismo, o próprio sistema imunológico começa a atacar células dentro do nosso corpo. E isso pode acontecer, inclusive, só abrindo um parêntese aqui, quando a gente fala de hipotireoidismo de Hashimoto, né, que foi o cara que desenvolveu, que diagnosticou, enfim, percebeu que existia essa doença, lúpus, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, entre outras doenças autoimunes. A proteína, né, geralmente o sistema imunológico ele vai atacar e vai combater uma sequência de aminoácidos, tá? Uma sequência de... É uma sequência de aminoácidos para você entenderem. O que são aminoácidos? São as menores partes de uma proteína. Então, imagine um colar de pérolas. O colar de pérolas todo completo, ele é uma proteína. Cada pérolazinha é um aminoácido, só para vocês entenderem, para a gente fazer esse paralelo, essa ilustração. Se eu começo a consumir determinado alimento, exemplo, que está muito associado ao hipotireoidismo de Hashimoto, é o consumo de trigo. Não necessariamente por conta do glúten, tá? Mas por conta de... existe uma permissão da vigilância sanitária, onde a gente pode ter, se eu não me engano, até 5% de sujidades, né? Dentro de uma farinha de trigo. E aí entra pata de barata, enfim, entra insetos mortos que foram triturados e estão dentro do máximo permitido pela legislação. Porém, a gente ingere aquilo que seja 0,00001% do nosso organismo, ele é inteligente, ele vai olhar aquela proteína e vai entender e vai ver que aquilo não faz parte do nosso organismo e que não é reconhecido como nutriente ou porque tem bactérias ali, tá? E aí, o que ele vai começar a... E aí, quando o sistema imunológico, ele vai, por muitas vezes, estando em contato com essa substância tóxica para o organismo, ele vai atacar sempre, ele vai perceber e vai reconhecer uma sequência de DNA, uma sequência de aminoácidos, tá? Pode ser também do DNA. Se a gente tiver no nosso corpo uma sequência de aminoácidos de um outro tecido, de outro órgão, similar, o nosso organismo começa a também atacar de forma a exterminar aquela sequência ali. Sendo que aquela sequência ali é de um órgão, por exemplo, como a tireoide, né? Então, a gente começa aí a perder a função, né? O hipotireoidismo é quando a gente tem uma redução da produção do hormônio T4, né? Da tireoide. Então, quando a gente tem hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo, a gente percebe no exame laboratorial o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, né, aumentado. Por quê? Isso me indica que a tireoide está fazendo muita força para poder liberar o hormônio dela, tá? Que vai ativar todo o nosso metabolismo. Então, o hormônio estimulante da tireoide é o que vai estimular a tireoide. Então, se esse hormônio está sendo muito ativado, ele está precisando estimular muito, significa que a produção está sendo ineficiente. Então, isso é hipotireoidismo de Hashimoto. O hipertireoidismo já é o contrário. É quando essa tireoide está produzindo exageradamente, além do que deveria produzir, esse hormônio também, T4, tá? Lúpus também é uma doença autoimune, né? Muito associado também, claro, a fatores genéticos e também a fatores emocionais, né? Mas também sempre a nutrição, a alimentação vai estar aí ou piorando o quadro, ou sendo gatilho, ou melhorando a qualidade de vida desse indivíduo, tá? Artrite, quando a gente fala em artrite, então, inflamação nas articulações, artrite reumatoide. É outra doença autoimune, então a gente precisa entrar com uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Doença inflamatória intestinal, entre outras doenças, tá? Vão causar essa queda da imunidade por conta de uma demanda maior do organismo, dos nutrientes, para dar conta daquela doença instalada. Basicamente por isso, então precisa realmente ter uma mudança aí do estilo de vida. Tá, nosso intestino também produz vitaminas, tá? Então, por exemplo, a vitamina B12 produzida pelas bactérias boas no nosso intestino, né? Pelas probióticas. Apesar da gente estar falando aqui que ele combate bactérias,
Aí a gente está falando de bactérias patogênicas, ou seja, que causam doenças. Nós também temos ali, e precisamos que o nosso intestino seja colonizado por bactérias boas, tá? Que são as probióticas. E elas, após a fermentação de fibras, né, que a gente chama de pré-bióticos, que são os alimentos dessas bactérias, elas produzem algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina B12. E como vocês podem ver aqui, tá, na imagem, a vitamina B12, a deficiência de vitamina B12, ela está associada à depressão, à ansiedade, à apatia, a problemas de memória, confusão mental, demência senil, psicose, alucinações, problemas de sono, insônia no caso, problemas de personalidade, porque a pessoa fica com mais irritabilidade, tá? Anemia, cansaço, né? O intestino começa a ficar deteriorado, dores nos nervos, formigamento, problemas de motricidade, né? Marcha, movimento, coordenação, vertigens, tonturas, desmaios, tá? Muita friagem, né? Principalmente nas extremidades, né? Nas pontas dos dedos, problemas de audição, paralisia, arteriosclerose, infarto, AVC, que agora é o AVE, né? Problemas de visão, deterioração da retina, espasmofilia, incontinência, impotência, problemas de fertilidade. Então, vocês podem ver o quanto que a vitamina B12 é importante para diversas questões da nossa saúde, para que a gente, de fato, tenha saúde. Então, a vitamina B12 em deficiência, ela, inclusive, pode causar problemas sérios neurológicos, demência, de memória e falta de energia, de ânimo. E a gente tem a produção dessa vitamina B12 pelas bactérias probióticas. Para isso, a gente precisa fornecer os alimentos para essas bactérias se crescerem, né, se desenvolverem e se proliferarem, tá? A vitamina K2, né, chamada de menaquinona, também produzida pelas bactérias probióticas do intestino delgado e do cólon, que é um pouquinho mais abaixo, lá no intestino, tá? Essa vitamina vai ser importante para a prevenção de osteoporose, doença cardiovascular, de varizes. Então, as vitaminas, as bactérias também vão produzir essa vitamina I, K2. E hoje, tão falado, né? O intestino, nosso segundo cérebro. Por que ele é chamado de segundo cérebro? Porque nós temos aí, além da absorção de nutrientes, né, sendo uma barreira aí de entrada e de limitação do que vai para dentro do corpo, para dentro da circulação sanguínea, e aí acessar todos os nossos órgãos e tecidos. Ele é um órgão linfóide, ou seja, ele tem uma importante proteção ali, ele tem um sistema imunológico maior do nosso organismo, tá? Ele produz vitaminas e ele também tem uma função cerebral por conta da conexão do cérebro com o intestino. E por quê? Porque aí é que entra, a gente começa a falar da nossa microbiota intestinal. Microbiota intestinal nada mais é do que os micro-organismos que vivem, que estão vivos lá no nosso intestino. E só para vocês terem uma ideia, tá? O trato gastrointestinal humano contém mais de 10 trilhões de bactérias, abrangendo mais de 500 espécies diferentes. Então, essa microbiota pode pesar até 2 quilos, 2 quilos, gente, de peso. Ou seja, mais um terço da nossa microbiota intestinal é comum à maioria das pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas tem uma microbiota similar, semelhante. Enquanto, não, um terço só, tá? Enquanto 2 terços dessa microbiota são específicos a cada um de nós. Em outras palavras, a microbiota em seu intestino é como um cartão de identidade visual. O que acontece muito aqui dentro de uma mesma família, dentro de uma convivência de um mesmo ambiente domiciliar, essa microbiota passa a ser muito semelhante, tá? Então, geralmente, o marido, a esposa, os filhos e tal, tem ali uma microbiota parecida por estarem convivendo, utilizando o mesmo banheiro, né? Utilizando os mesmos talheres e tudo mais, acaba que tem uma microbiota mais semelhante. Mas a nossa microbiota ela é muito individualizada, depende de fator genético, depende do seu estilo de vida, sua alimentação, se você treina, se você é sedentário, se você se estressa muito, se você, enfim, a nossa microbiota ela é altamente influenciada pelas nossas escolhas, tá? Inclusive pelos nossos pensamentos, porque pensamento gera sentimento e esse sentimento vai ser gerado através de uma liberação de uma cascata hormonal que também impacta na nossa microbiota intestinal, tá certo? Bom, a importância da microbiota intestinal
é que nós precisamos ter bactérias benéficas. Por quê? Porque elas vão produzir vitaminas, como a vitamina K, vitaminas do complexo B, tá? Então, a gente precisa delas. Então, existe aqui uma simbiose, né? Há uma simbiose entre nós e as bactérias, porque as bactérias vão precisar de nós para sobreviverem, que elas se alimentam daquilo que a gente gere, e em contrapartida elas vão produzir para nós vitaminas, como vitaminas do complexo B, vitamina K, elas também vão ajudar muito no combate às bactérias patogênicas, quando elas estão em maior quantidade, por competição, a gente tem aí uma redução e uma eliminação das bactérias patogênicas, então elas vão ajudar no nosso sistema imunológico também, tá? Elas protegem o nosso intestino contra a infecção por salmonela, mais uma vez por competição. Salmonela é uma bactéria altamente patogênica, que pode levar a óbito. Então, se eu alimento as minhas bactérias probióticas, as minhas bactérias benéficas, tá? Eu vou ter aí, que são geralmente bactérias gram-positivas, né? Para quem entende de bacteriologia, vou ter aí maior proteção contra agentes infecciosos. Então, por isso que pessoas que se alimentam bem, que têm boas práticas aí, um estilo de vida mais saudável, tendem a ficar menos doentes, tá bom? Bom, proteção dos intestinos contra colite pseudomembranosa, que também é ocasionada, né? Colite é uma inflamação no cólon, é ocasionada pela bactéria Clostridium difficile. Então, se a Clostridium difficile, a salmonela, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, são bactérias mais gram-negativas, que são as bactérias patogênicas, que estão associadas a desenvolvimento de doenças, tá? Que vão prejudicar o nosso organismo. Então, essas bactérias boas, se eu tenho uma microbiota saudável, eu tenho também uma proteção contra esses agentes patogênicos, certo? Bom, quando eu falo em disbiose, essa palavra significa desequilíbrio, tá? Desequilíbrio da minha microbiota intestinal. Vamos lá. No lado esquerdo, no fundo verde, a gente tem aí um equilíbrio. Então, eu tenho bactérias benéficas, que são as bactérias azuis, e algumas, a minoria, são bactérias nocivas, que são os bastonetes verdes, tá? Aí vocês percebem as vilosidades intestinais, que são justamente esses vilos, né, que tem aí, tem a barreira intestinal e tem essas curvinhas aí rosadas, que são as velocidades intestinais, responsável tanto pela absorção quanto pela barreira também de proteção do nosso intestino, tá? Mas observem que do lado direito, no fundo ali mais claro, né, sem ser o verde, mais fundo mais bege, nós temos um aumento de bactérias nocivas, que são os bastonetes verdes, representados, né, pelos bastonetes verdes, e poucas bactérias benéficas, tá? Essas bactérias nocivas, elas vão estimular o nosso sistema imunológico a produzirem uma substância chamada citocina inflamatória. E também vão corroer as velocidades intestinais, diminuindo essa barreira de proteção, aumentando a permeabilidade intestinal. O que é ser permeável? É passar, né? Ser permeável, é quando a gente consegue passar mais para o outro lado daquela barreira ali. Então, quanto mais bactérias nocivas, mais permeável no intestino, ou seja, mais coisas que não deveriam passar acabam passando para a minha circulação sanguínea, aumentando aí, ativando mais o meu sistema imunológico, aumentando a possibilidade de doenças autoimunes, aumentando a possibilidade de uma inflamação sistêmica, aumentando a liberação. Eu estou falando antes, mas vai falar mais para baixo, tá? Do cortisol também. Vamos lá. Quando a gente fala em disbiose, por definição, a disbiose pode ser definida como um desequilíbrio na microbiota intestinal que produz efeitos prejudiciais, interferindo profundamente na integridade dessa parede do intestino. Então, ele fica lesionado, inflamado, fica machucado mesmo, né? A gente fala que o intestino está furado. É caracterizado por uma disfunção colônica, ou seja, uma disfunção na colonização de bactérias, na qual ocorre predomínio das bactérias patogênicas ou nocivas sobre as bactérias benéficas, tá? Então, a disbiose nada mais é do que esse desequilíbrio entre bactérias benéficas frente a bactérias nocivas. Então, quanto mais bactérias nocivas eu tenho,
e menos bactérias benéficas, maior esse desequilíbrio, e aí eu tenho um quadro de disbiose intestinal, certo? E quais são os fatores que provocam esse desequilíbrio na nossa microbiota intestinal? Lifestyle, hábitos que você e eu temos na nossa vida. Então, uma alimentação desequilibrada, ou seja, uma alimentação pobre em nutrientes, pobre em vitaminas e minerais, em aminoácidos, em gorduras boas, em bons carboidratos e rica em produtos ultraprocessados, em muita gordura saturada, gordura trans, farinhas refinadas, açúcares, né? Frituras, aditivos químicos, alimentos industrializados, tá? O álcool também, ingestão de álcool é um fator que causa alteração na mucosa intestinal e alteração aí na nossa microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias nocivas, o fumo, tá? Infecções bacterianas que podemos estar expostos, né? Na verdade, bactérias, né? Infecções bacterianas que a gente possa ter contato, né? Medicamentos antibióticos. Aqui eu queria fazer uma observação maior. Para de tomar antibiótico para qualquer tipo de doença que você tenha. Gente, antibiótico, ele acaba com a nossa microbiota intestinal. Ele mata as bactérias ruins, mata, mas também mata as boas. Então, é necessário que o uso de antibiótico seja de forma bem pontual, realmente quando não tem outra possibilidade, para que você possa fazer uso desse remédio. Por quê? Quem faz uso mais de 3 vezes ao ano de antibióticos e não repõe os probióticos, não tem uma alimentação saudável, vai ser uma pessoa que vai ficar constantemente doente, constantemente com alergias, por conta dessa proteção estar completamente, essa proteção intestinal, essa barreira intestinal está danificada, está prejudicada. Então, evitem o uso de antibiótico, principalmente por conta própria, porque, enfim, só realmente se for necessário e imprescindível, tá? Mais um fator que desequilibra a nossa microbiota intestinal. Estresse, dificuldade em gerenciar as emoções, dificuldade em lidar com as adversidades. É importante o autoconhecimento, é importante a terapia, é importante que você busque algo que te deixe feliz. Não dá para viver um dia após o outro esperando o final de semana ou as férias ou algo, porque você vai ficar acomodado, viciado nesse sentimento. E quanto mais você se estressa, mais sua microbiota fica ruim, mais inflamação tem, mais cortisol vem, mais estresse. Então, eu sei que às vezes é difícil, desafiador lidar com algumas situações, mas vamos lá, vamos parar um momento, entender quem você é, o que que você gosta, o que está te deixando incomodada, o que que você busca e buscar agir ao encontro de algo que faça sentido para você, tá? Porque a fadiga pode ser tanto estresse psicológico quanto cansaço, realmente fadiga física, uma pessoa que vive para o trabalho, não para cuidar de si, o corpo dela vai parar em algum momento e ela vai ser obrigada a parar. Então, isso também é um fator que causa o desequilíbrio da microbiota intestinal, pendendo mais para uma desbiose intestinal, pendendo mais para o aumento de crescimento de bactérias nocivas, tá? Outro fator que também está associado ao desequilíbrio da microbiota intestinal é a idade, sim. Então, pessoas mais velhas, idosos, né, tendem a ter um desequilíbrio da microbiota intestinal, até porque, claro, sempre vai depender de como foi, de como tem sido o estilo de vida desse indivíduo até então, né? Então, pô, uma pessoa que a vida inteira comeu mal, fumou, bebeu, claro que a microbiota dela vai ser totalmente prejudicada. Então, o fator idade, em paralelo ao estilo de vida que a pessoa teve até ali, também vai influenciar nessa microbiota intestinal, tá? Quais foram os impactos que esse intestino recebeu ao longo de uma vida. Então, aí, recapitulando, então, quais são os agressores do nosso intestino? O ambiente. O que é o ambiente? Poluição, né? Muita exposição a produtos com metais pesados, então, desodorante, shampoo, condicionador que tem metal pesado, pasta de dente, né? Enfim, ambiente, tá? Poluição ambiental também, dependendo da área que a pessoa mora, se é uma área que tem
fábricas que têm poluentes na a água também, né? Que a pessoa toma, alimentos, se são alimentos mais ricos em nutrientes ou mais pobres em nutrientes e ricos em refinados, aditivos, conservantes, químicos, né? Também vai favorecer essa desbiose, né? Antibióticos, como eu falei, porque os antibióticos eles vão eliminar todas as bactérias que estiverem no intestino, sejam elas boas ou ruins. Contaminantes, então, contaminantes químicos, né? Que a gente pode ingerir através da água, através de. Enfim, às vezes a pessoa trabalha numa fábrica, por exemplo, de amianto, de tinta, que vai aí entrar em contato com o organismo, isso vai fazer uma agressão na mucosa intestinal, tá? Alteração, a gente vai perceber uma alteração na permeabilidade das paredes, ou seja, esses agressores vão causar essa alteração na permeabilidade das paredes, a permeabilidade passa a ser menos exigente, vamos dizer assim. Então, enquanto a permeabilidade do intestino saudável seria assim, exemplo, tá? Quanto mais agressores, eu vou furando o meu intestino, então eu vou reduzindo essa permeabilidade e eu vou diminuindo essa proteção, tá? Das paredes intestinais. E também vou ter uma alteração da flora, que não é mais chamada de flora, é chamada de microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias que vivem ali. Qual a qualidade dessas bactérias que estão no meu intestino, tá? Então, essa alteração vai me gerar a desbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal, com mais bactérias nocivas do que bactérias benéficas. Então, mais uma vez falando aqui de hiperpermeabilidade, quando vocês falam de desbiose intestinal, obrigatoriamente a gente vai ter um quadro de hiperpermeabilidade intestinal, tá? Que é a redução desse filtro, redução dessa peneira do que vai entrar para dentro da minha circulação sanguínea, do que vai entrar em contato com todos os outros órgãos e sistemas a partir dali, do que foi filtrado no intestino. Então, se eu diminuo meu filtro, se diminui a exigência lá no intestino, eu tenho aí uma perda do sistema de defesa da mucosa trato gastrointestinal, a alteração dos mecanismos de transportes do enterócito. Enterócito é a célula do intestino, então eu vou ter uma alteração desse mecanismo de transporte dessa célula e destruição da mucosa intestinal, tá? Então ela fica realmente machucada, lesionada, perde completamente essa capacidade de permear e de filtrar o que vai para dentro da circulação sanguínea por conta desse aumento dessas bactérias nocivas causadas pelo estilo de vida desequilibrado. Consequências da desbiose, gente. Bom, a desbiose, ela vai me gerar, como mais uma vez, perda da permeabilidade seletiva e translocação. O que é translocação? Se eu diminuo a minha permeabilidade seletiva, não seleciono mais tão bem assim, eu vou ter translocação. Vai ser transferido para dentro do meu organismo. Toxinas, subprodutos e fragmentos bacterianos, tá? Então, bactérias mortas. Isso tudo ativa o meu sistema imunológico. Então, macromoléculas alimentares, então moléculas alimentares que eram para ser mais digeridas, ou seja, serem absorvidas em tamanhos menores, acabam passando em tamanhos maiores para dentro da circulação sanguínea. Alergenos alimentares, então parte de alimentos, principalmente que vêm de proteína, que não deveriam passar, acabam passando para a corrente sanguínea por conta de não terem sido digeridos, né? Então, vamos supor, era para entrar em peptídeo, né, uma parte menor de proteína, entra numa formatação maior dessa cadeia de aminoácidos, tá? E isso aí para o nosso organismo acaba sendo um alérgeno alimentar. Metais tóxicos, né, que não deve ser passado também. Xenobióticos, que é tudo aquilo que é estranho ao nosso organismo, qualquer substância estranha, né? E translocação bacteriana também, que não deve ser passado para a corrente sanguínea. Isso vai me gerar uma resposta inflamatória sistêmica, e aqui que a bomba explode. Gente, imagine todo dia isso acontecendo. Seu corpo está praticamente uma bomba prestes a explodir. Estamos usando o nosso limite do cartão de crédito dentro do nosso organismo por conta de questões simples que a gente poderia evitar, né? Então, desbiose, principais sinais e sintomas clínicos. Vamos lá, vamos ver se você ainda tem sinais e sintomas, tá? Obstipação crônica, então aquela dificuldade de evacuar, né? Não chega a ser uma constipação. Constipação, né? Dificuldade, mas obstipação, para estar sempre obstipado. As fezes parecem que não saem por completo quando você vai evacuar. Flatulência, igual gases.
né? Então, muitos gases, principalmente gases com odor muito fétido, muito rico em enxofre. Distensão abdominal, abdômen distendido, igual do seu boneco, igual dessa barriga que está aí debaixo, desse menino embaixo da barriga com o elástico amarrado. Dor à palpação, são sente dor a palpar a região abdominal ali próximo do intestino. Inflamação do intestino, colite, então lá inflamação no colo, ou intestinal também, que também gera dor. Diarreia, erutações, ou seja, arrotos, mau hálito constante, espasmos musculares, aquela tremedeira involuntária, enxaquecas crônicas, dor de cabeça, tendência a alergias. A pessoa que está sempre com rinite, sinusite, ite, tendência a alergia, tá? A gente tem aí, provavelmente, um quadro de desbiose intestinal que precisa ser tratado. Sinais e sintomas mentais, fadiga, apatia, prostração, depressão, mudanças de humor, oscilações no humor, tá certo? Isso está associado a esse desequilíbrio da microbiota intestinal por conta de tudo isso que eu já falei anteriormente, tá? Como é que a gente pode prevenir e tratar a desbiose? Glória a Deus que é possível, né? Bom, através da ingestão de fibras dietéticas. Então, fibras dietéticas que vêm na nossa alimentação. Casca de maçã, então coma a sua maçã com a casca. Não seja aquela pessoa que a mãe descascava a casca da maçã e até hoje come sem casca. Pelo amor de Deus, gente, coma com a casca. Nem que no início você vá cozinhar a sua maçã na água, ou botar no micro-ondas, ou assar, porque ela diminui um pouquinho daquela textura crocante, né? Que bebê tem dificuldade. A banana, principalmente banana verde é rica em amido resistente, que é um excelente prebiótico para as bactérias. Aí você vai falar, não vou comer banana verde? Não. Você vai cortar 2 rodelinhas. Aliás, você vai cortar a banana verde em rodelinhas, bota no congelador. De manhã, em jejum, vai fazer um suco verde ou uma vitamina, bota lá 3 a 4 rodelinhas dessa banana verde. É um excelente prebiótico para as bactérias boas, tá? Folhas verdes, principalmente verdes escuras, as bactérias amam. Couve, espinafre, rúcula, chicória. O que mais? Brócolis, folha de brócolis, folha da beterraba, folhas verdes. Aveia, gente, aveia tem uma fibra, uma proteína, não, uma fibra, né? Que é chamada beta-glucana, o nome. O que acontece? As bactérias vão pegar essa beta-glucana, vão digerir elas, vão comer, e vão liberar como subproduto, vamos excretar, ácidos graxos de cadeia curta. Ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem o butirato, propionato, outro esqueci o nome, são 3. Eles vão entrar na nossa circulação sanguínea e vão lá no nosso fígado diminuir, reduzir a produção do colesterol, tá? Então, ácidos graxos de cadeia curta são produzidos pelas bactérias e a aveia tem esse papel aí, muito importante para diminuir o colesterol, também diminuir a absorção de glicose, diminuir a glicemia, né, açúcar no sangue, tá bom? Linhaça, excelente também, fibra para as bactérias digerirem e as bactérias boas, né, se alimentarem, produzirem também vitaminas e ajudar na nossa proteção ali imunológica. Também é fonte de ômega 3, tá? A linhaça. Chia também tem ômega 3, assim como a linhaça. A chia também é importante para reduzir a absorção de gorduras, a absorção de glicose, o excesso, né? O mamão, frutas e vegetais em geral. Frutas e vegetais em geral são os alimentos preferidos das bactérias boas. Depois que eu mudei minha alimentação, melhorei minha integridade da mucosa intestinal, preparei o terreno, aí eu vou suplementar. Não adianta suplementar se você está com o intestino todo furado, todo cheio de bactérias nocivas, elas vão perder por competição. Tem 300 trilhões de bactérias nocivas, aí entram 200 trilhões da outra, vai morrer. Assim, é um torcedor do Vasco, né? Com a rua todo dia do Maracanã, torcedores do Flamengo. Vai morrer. Então, depois que você tiver mudado seu estilo de vida, sua alimentação, seu sono, tal, ingerido mais fibras dietéticas, aí a gente entra com probiótico. Depois de quanto tempo? Depende. 30 dias, 45 dias, depende da adesão da pessoa ao plano alimentar, tá?
aí a gente entra com probiótico. Para quê? Para inocular essas bactérias boas, né? Colocá-las lá dentro e elas ali vão se alimentar dessas fibras dietéticas, vão crescer, vão se proliferar e vão ajudar a gente. Prebióticos, então, é o alimento do probiótico, né? Exemplo, inulina e as fibras todas que a gente já falou, dos alimentos. E importantíssimo também a água, então se hidratar. Porque não adianta nada eu comer, me encher de fibra e não beber água. Eu vou ficar com o intestino preso, tá? Então precisa da água também para a formação do bolo fecal, para facilitar o trânsito, né? Desse bolo alimentar e fecal e também para facilitar aí o desenvolvimento dessas bactérias boas, tá? Lembrando que a água aqui, no mínimo 35 ml por quilo de peso, no máximo 50 ml por quilo de peso, numa condição normal, temperatura e pressão. Tô com dengue, aumenta, dobra. No mínimo 70 ml por quilo de peso, no máximo 100 ml por quilo de peso. No caso de dengue, mas só uma observação aqui. Então, a gente tem probióticos aí, a gente encontra, né, nas farmácias, lojas de produtos naturais, lojas de suplementação, mas a gente também tem nos iogurtes. Sim, iogurte. Ah, lembrando que iogurte, gente, vamos lá. Tem os iogurtes aqui que eu nem gosto, mas estão aí. Iogurte para ser saudável é leite fermentado, leite UHT, né, ou pasteurizado, e fermento lácteo, que pode ser lactobacilos, geralmente são os lactobacilos, né? Esses lactobacilos são os probióticos. Bifidobactéria, probiótico. A gente tem também o kefir, que hoje em dia é vendido até no mercado. Então, a gente tem o kefir de leite e o kefir de água. Antigamente, não tinha no mercado. Era engraçado, parece até um tamagotchi, né? Porque o kefir, você tem que cuidar dele, cultivar, ele vai crescendo. Com bastante higiene, para não entrar as bactérias nocivas. Então, tem todo um processo ali. Mas, hoje em dia, já se vendem kefir como se fosse um iogurte, uma garrafinha. Aí tem natural, tem sabor morango, tem sabor baunilha. Bem gostoso. Inclusive, uma marca chamada Kefir, né? Eu sei que no Rio e São Paulo tem, tá? Aqui eu acho que ainda não vi, mas eu acho que vende também. Então a gente tem aí o Prolive, Fosvital, Sinfor, Lactopro, tem o 20B, outra marca de probiótico, né? E também a gente pode mandar manipular em farmácias de manipulação, que eu particularmente prefiro, porque para cada condição clínica a gente tem cepas diferentes de probiótico, tá? Lembrando que quanto maior a variedade de cepas probióticas, melhor. Então, em vez de botar só um tipo de bactérias benéficas, eu boto várias, porque aí cada bactéria vai ter uma função, vai ter um sinergismo entre elas. Imagina assim, tem uma empresa, né? É uma pessoa para fazer tudo? Não, é melhor ter cada pessoa para uma função, que aí específica de acordo com a sua especialidade, com as suas capacidades, a gente tem um melhor desenvolvimento, melhor produção naquele ambiente, tá? Glutamina. A glutamina é um aminoácido, né? Importante para o reparo da mucosa intestinal, tá? Mas ela sozinha não faz milagre. Como eu falei, a base vai ser sempre o estilo de vida, a sua alimentação, se você bebe, se você não bebe, se você fuma, se você não fuma, se você dorme bem, se você faz atividade física. Mas a glutamina, sim, a gente chama, diz que a glutamina é o alimento da célula do intestino, o alimento do enterócito. Então, vai fazer um reparo nessa mucosa intestinal que está machucada, que está lesionada, e vai preparar o intestino para a ação das bactérias probióticas, tá? Gente, muito obrigada. Que o seu alimento seja o teu único remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Vamos voltar, né, ao plano original. A gente tem aí tudo que a gente precisa na natureza, se a gente começar a observar o formato das coisas, né? Por exemplo, o formato da semente do abacate, principalmente ela germinada, ela tem formato de coração. E, de fato, os estudos mostram que a gordura boa, né, benéfica, poliinsaturada do abacate, ela é uma protetora, é uma proteção para doenças cardiovasculares, né? Por aumentar a HDL. Ela também é rica em glutationa, que é um potente antioxidante, ajudando o fígado a eliminar toxinas, fazer essa limpeza do nosso organismo. E que tem algumas diferenças e que espero que vocês tenham, voltei. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né, e que a gente possa pôr em prática, né, que quando a gente toma consciência de algo que realmente, nossa, agora eu entendi por que eu preciso comer mais aveia, além do emagrecimento, então muito além do emagrecimento. O emagrecimento vai ser uma consequência de um organismo equilibrado. Então, para isso, a gente precisa cooperar com o nosso corpo, porque ele já funciona perfeitamente bem, a gente nem precisa se meter, mas a gente só precisa dar o ingrediente certo para que ele funcione e que nos proteja contra agentes infecciosos, contra toxinas, e que produza, né, os hormônios de maneira equilibrada. Então,
é importante que a gente tenha consciência do para que a gente está fazendo isso. Muito melhor a gente vai se sentir depois. Então, a gente vai receber os benefícios disso, tá? Então, às vezes, aquele cansaço, aquele desânimo, é uma falta de vitamina B12 por conta de uma desbiose intestinal, por conta de uma alimentação ineficiente de nutrientes. Então, nessa aula eu quis abordar um pouquinho, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar esse intestino, tá? Então, o intestino que não está tratado, que está inflamado, não vai absorver muito bem os nutrientes. Então, de fato, precisamos cuidar do intestino através dos nossos hábitos e ajudar as bactérias boas a se desenvolverem para que a gente tenha todos os benefícios. E a consequência disso vai ser, além de todas essas melhoras dos sinais e sintomas que vocês possam vir a ter, enxaqueca, ansiedade, insônia, não sei o quê, mau humor, é também o emagrecimento. É um corpo que vai responder aquilo que você oferece para ele todos os dias, tá bom? Lembrem-se de beber água também. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, gente.